Vem comigo, youtubianos! Neste vídeo quero mostrar para vocês a minha primeira experiência em fazer um telhado colonial. Só lembrando que todo o material foi comprado pelo cliente. Ele me pegou meio que de surpresa, me chamou na casa dele e falou: ó, tenho esse material, quero fazer um telhado. E aí, consegue? Eu falei: e aí, não sei, mas vamos tentar. Então vou passar para vocês aí algumas dicas, algumas dificuldades que eu tive. Então fica comigo até o final, que de repente você tira proveito de alguma coisa nesse vídeo. E aí você também pensa: será que eu consigo fazer? Será que eu preciso chamar um profissional? Fica comigo aí e você vai ver alguns detalhes. De repente você consegue fazer também. É isso, vamos lá. Vamos mostrar um pouco do passo a passo. Vamos ao que interessa. Aqui eu tenho um nível bolha de quina. Esse nível é muito bom para você levantar colunas. Então aqui nós usamos uma perna de 3. Ali eu cravei um vergalhão, fiz um buraco bem apertadinho e cravei um vergalhão. Aqui eu abri um buraco nesse muro. Esse muro é feito com uns blocos de bloco de barro, tipo tijolo, mas ele é bem largo, então deu para fazer esse buraco aproximadamente aí 30 centímetros. Fiz alguns buracos nessa perna de 3 e cravei os pregos para servir ali como um chumbador, para ficar bem preso, bem fixo. Então enchi ali de concreto e fixei essas colunas aí bem travada, bem aprumada. Esse nível de quina ajuda muito, pessoal, é muito bom mesmo. Então passei a linha para deixar o mais alinhado possível. Esses pinos aí precisam ficar bem alinhados, porque vai entrar uma madeira aí em cima, um pranchão. Então tem que estar bem alinhadinho para os furos casarem nesses pinos aí. Então sempre que for fazer, passa a linha, usa nível, usa prumo, o máximo que você puder aí. Então eu tô aí com essa ferramenta que também tem vídeo aí no nosso canal sobre ela. Ela ajuda a fazer o furo aí bem certinho, um furo bem alinhado. Aí eu tô usando uma broca chata de 1 polegada para abrir um baixo relevo aí na madeira, para posteriormente estar passando um parafuso. Essa madeira aí também é a perna de 3. Ela vai ser fixada na parede. Então estou fazendo esse baixo relevo para a gente conseguir passar os parafusos aí. Eu coloquei aquela fita ali na broca, uma fita crepe, para não precisar afundar muito. Então eu tenho uma referência ali com essa fita, só para dar esse rebaixo ali, para esconder a cabeça do parafuso. Então se você quiser, depois pode esconder a cabeça com acabamento. Agora eu estou mostrando, ó, que eu vou fazer um buraco com a broca maior do que o parafuso, porque o parafuso precisa passar direto aí nessa perna de 3. Então agora é importante que o furo atravesse, porque ele não pode ficar agarrando aí. Então vou pegar o parafuso ali, vou passar para vocês verem que ele passa direto. E aquele primeiro furo ficou do tamanho da arruela. Dá para perceber aí, ó, que ficou bem, passando bem tranquilo. E a arruela encaixou certinho naquela primeira broca que eu passei. Então todos os furos aí bem alinhados, bem distribuídos. Eu medi a madeira e fiz a distribuição dos furos. Como os parafusos não atravessaram a parede, então eu coloquei bastante buraco para não ficar fraco, porque a sustentação do peso vai ficar toda em cima dessa madeira aí. Olha aí, ó, procurei uma parte bem firme da parede. Eu coloquei ali na laje, onde tem a testa da laje. Eu fiz essa furação e coloquei para não ter risco do parafuso soltar. Aí as colunas já estão de pé, concretadas.
Então esse é o pranchão que vai em cima daquelas colunas. Então tem aí a furação dos pinos. Essa furação não precisei atravessar, eu medi o pino e coloquei a profundidade dele aí. Então está na profundidade do pino. Agora a gente vai jogar lá em cima dos pinos e vai bater para ele chegar até o final. Aí ó, já está posicionado em cima. Repara que não desce, porque o buraco ele é um pouquinho menor do que o vergalhão, do que o pino de vergalhão. Se você observar também, essa madeira tem uma barriguinha. Eu coloquei essa barriga para cima, porque quando o peso do telhado chegar, vai empurrando para baixo. Então evite colocar a curva da madeira para baixo para não ter problema. Então casou bem certinho aí com a furação. E vamos para o próximo passo. Então, agora eu vou mostrar para você o macetinho que eu usei para fazer a furação e a fixação dos caibros do telhado. Essa é uma broca mais apropriada para madeira. Coloquei essa fita crepe nela aí para demarcar também a profundidade do furo que eu quero. Essa broca aí já não é uma broca de madeira. Essa é uma broca mais apropriada para ferro. Ela serve para madeira, mas tem que usar com uma certa cautela. Mais para frente eu vou mostrar para você como eu faço o furo com ela aí. Então essa broca, ela é uma broca que ela é mais larga do que o prego que eu vou usar. Tá vendo? Não é uma broca de madeira, é uma broca para ferro, mas serve. Com jeitinho dá para usar tranquilo. Essa outra broca é uma broca meio xing-ling também, meio fraquinha, mas já é mais apropriada para madeira. O corte dela é mais apropriado. Então você percebe aí que ela é uma broca mais fina. Ela é uma broca mais fina do que o prego que eu vou usar, porque quando eu for usar ela, eu preciso que o prego entre cravado, e na outra eu preciso que o prego passe direto. Então ó, o prego é um pouco mais grosso do que a broca anterior que eu mostrei. Eu não sei muito bem medida de prego, então eu deixei aí. Você pode observar no paquímetro as medidas do prego que eu usei. Na verdade eu precisava de um prego maior, mas não encontrei aqui na cidade, então eu utilizei esse e fiz um macetinho que vou estar passando mais para frente para você. Esse prego é o preguinho menor, ele é usado para colocar as ripas. Então com esse prego você não precisa fazer pré-furo, porque ele não vai estourar as ripas. Mas a madeira que foi usada nesse telhado é a maçaranduba. É uma madeira bem dura, então toda vez que você for bater prego nela, é muito importante que você faça o pré-furo. Então você viu aí a medida dos pregos, né? E agora eu vou mostrar para você aqui a diferença, ó. Essa aqui é a broca que eu vou estar usando para o prego passar direto, ó, 4.3, e o prego é 4.0, né? 4 milímetros, e a broca é um pouquinho maior para fazer a furação e passar direto. Então eu estou usando primeiro essa broca um pouco mais larga do que o prego. Estou perfurando ali, ó, o caibro. Então ó, eu coloco e tiro a broca para tirar a sujeira, ó. Coloco e puxo para cima para tirar a sujeira, porque o acúmulo de madeira na broca, como ela não é uma broca de madeira, uma broca para ferro, faz esquentar muito e quebra a broca. Então tem que ir com bastante cuidado se a sua broca for para ferro. Então com esse furo que eu fiz, eu marquei a madeira de baixo e agora estou usando a broca mais fina, fazendo um pré-furo. E nesse aí o prego tem que entrar bem arrochado, bem apertado nesse buraco aí. Agora eu vou trocar a broca ali por uma broca mais grossa, aquela primeira que eu mostrei. Essa broca ela precisa ser mais grossa do que a cabeça do prego. Vou fazer só um rebaixamento ali, ó, até onde está a marcação da fita, porque o prego é curto. Então eu preciso que ele entre na madeira e fique bem fixo na madeira de baixo. Então fiz esse rebaixamento. Agora eu vou colocar o prego. Então dá para bater ele ali
até chegar na altura da madeira. Depois eu coloco um vergalhão. A imagem ficou um pouco embaçada, desfocada, mas dá para entender. Então vou batendo ali com o vergalhão até chegar no fundo. Chegou no fundo ali, beleza, já firmou, já está preso. Então isso foi feito aí e foi feito do outro lado. Todas essas madeiras foi feito o mesmo processo. Tá? Usei um espaçamento ali bom entre eles para ficar bem resistente. Tá? Esse aí dá para subir, que é um espaço curto, pode trabalhar até por cima. Então passei a linha ali na frente, deixar bem alinhado para colocar a primeira ripa. Essa primeira ripa ela tem que ficar bem alinhada. Você reparar, ó, essa ripa da esquerda, olha a barriga que tem ali. Todas elas vêm assim, muito difícil vir retinho. Então você passa uma linha, alinha bem a primeira ripa e aí você vai pela primeira colocar as outras. É muito importante você fazer uma galga. A galga ela vai servir para você fazer aí a divisão dessas ripas, deixar bem alinhada. Aí o que eu fiz, ó, a primeira medida é diferente. Você vai perceber que a primeira ripa também, a gente coloca duas ripas para a altura da telha ficar igual. Então aí, ó, nós temos a galga. Você vai encontrar vídeos aí no YouTube ensinando a fazer a galga e fazer as medidas também. Então é importante, ó, o que eu fiz ali? Eu coloquei uma telha em cima da outra. A telha aí no caso está de cabeça para baixo, né? A gente está vendo a parte de baixo da telha. Deixei um espaço aí, ó, um espacinho entre elas, para eu conseguir achar a medida de fazer essa galga. E com ela eu consigo colocar as ripas na distância certa. Então aí, ó, encaixa a galga. Aí eu fiz, estava com a mão só, a outra filmando, ficou um pouco mais difícil. Mas com as duas mãos livres, você vai ter como segurar a ripa, a galga e bater para ficar tudo bem ajustado. Aí agora, uma pela outra, você vai encaixando e colocando todas as ripas. Depois é só cobrir com telha, não tem muito mistério. E tá aí. Minha primeira experiência, esse telhado foi o da frente. O material não foi muito adequado, porque a distância era muito grande, aí da frente até a parede. Então, esse caibro é fino, deu um pouquinho de barriga, não ficou um telhado confiável para subir, para trabalhar por cima. Então fizemos ele todo trabalhando por baixo, com escada encostada, e deu certo, funcionou muito bem. Esse telhado que nós fizemos na parte de trás, houve um pequeno erro no cálculo da caída dele, porque eu calculei as colunas sem aquele travessão e esqueci de descontar o travessão, então a queda do de trás não ficou muito boa, vai precisar ser corrigido. Mas esse da frente ficou com a queda muito boa, com a queda bem interessante. Se você procurar na internet, você vai encontrar também o cálculo certo para colocar a queda do telhado, porque esse telhado tipo colonial, se você não colocar uma queda muito boa, dependendo da telha que você usar, dá goteira, a água volta, a queda tem que estar bem interessante. Mas a gente pode ver que ficou tudo bem alinhado, tudo bem distribuído, as telhas encaixaram muito bem. Foi uma experiência desafiadora, por ser a primeira vez, por nunca ter ajudado alguém a fazer um telhado. Mas deu certo, funcionou. O importante é que não caiu, está lá até hoje. E o cliente ficou feliz. Resolvi o problema dele com o material que ele mesmo comprou. Então pesquisa direitinho, procura saber aí de um profissional como se deve fazer. Esse telhado tipo colonial não é tão fácil de fazer, precisa de ferramentas adequadas, a madeira é muito dura, para cortar é difícil, tem que ter uma máquina bem legal para cortar. Então esse aí é o telhado de trás, o qual eu mostrei no vídeo, o da frente eu não mostrei a execução,
Somente esse de trás, que é menor. Mas aí, também ficou um telhadinho muito bom. Telhado simples, mas para quem nunca fez, tem as suas dificuldades. Obrigado para você que ficou aí até o final. Você que não é inscrito, fique à vontade, se inscreva ou não, deixe seu joinha ou não. Obrigado e tchau!